Com certeza, isso já deve ter acontecido contigo, assim como já aconteceu comigo. Sei lá, você vai iniciar um processo de emagrecimento e você inicia aquela primeira semana, vou começar na segunda-feira, e aí faz aquela dieta que está receitada por um nutricionista, tudo bonitinho conforme faz o protocolo. Começa, faz uma semana e na semana seguinte você acaba parando de fazer. Ou então, sei lá, você quer estudar para uma prova, né? Sei lá, um concurso público, é uma seleção que você queira passar, e aí você vai lá, tira o edital, lê, compra um curso ou compra um monte de livros e na terceira semana você já desiste depois de se sentir um pouco frustrado ou frustrada. E por aí vai. A gente tem inúmeros exemplos de muitas e muitas vezes a gente acabar desistindo de fazer uma coisa que a gente quer. Então, muitas vezes o problema não está na nossa meta. Meta é ótimo, né? Eu faço todo ano, início de ano, as minhas metas ali do ano, mas não é mais importante a meta. O mais importante é a gente refletir se aquilo que a gente deseja, a gente vai conseguir sustentar a longo prazo. Exemplo, emagrecer não é tão difícil assim, por mais que a gente tenha exemplos de pessoas que iniciam a dieta e param a dieta. Até elas podem conseguir atingir o objetivo de emagrecer, mas você precisa entender se esse objetivo que você quer, essa meta que você quer, tem a ver com a sua identidade. Em outro vídeo a gente conversou que muito mais fácil a gente resistir, né, a outras demandas e acabar fazendo, persistindo naquilo que a gente quer quando a gente ama o que a gente faz, né? Você entra em hiperfoco, você entra num processo de engajamento, é muito mais fácil persistir em algo quando a gente gosta. Mas mesmo as coisas que a gente gosta muito, exigem de nós fazer atividades que são consideradas burocráticas. E o grande problema é que muitas vezes a gente desiste depois de um pequeno esforço, mas a gente não mantém o hábito. Então, muitas vezes, o sucesso que algumas pessoas enxergam nas outras é resultado de apenas uma quantidade de repetições de hábitos, e não algo que você vê só no superficial e por cima. Vou pegar aqui o exemplo da cerâmica, né? Vocês já viram vídeos meus falando de cerâmica? Quando eu comecei, eu não tinha uma meta em específica. Eu quero me tornar ceramista, eu quero isso, aquilo outro. Foi simplesmente uma vontade de me ocupar com alguma coisa. Só que, obviamente, eu entendi que aquilo ali ia me dar uma sensação de flow, né? De engajamento grande com aquela tarefa maravilhosa de argila e isso se tornou um hábito. Primeiro começou com praticar aulas, né, ter que frequentar uma aula toda semana durante pelo menos uns 3 meses e depois comprar materiais e começar a fazer em casa e fazer disso uma rotina. Então, o que eu quero trazer é que, assim, a gente às vezes foca, em conseguir alcançar aquela meta, em ver, sei lá, alguém, né, mexendo com alguma coisa que você queria mexer ou atingindo o objetivo que você gostaria de atingir, mas você não entende que por trás disso tem muita repetição, tem muita tentativa e erro e tem, uma relação muito mais fácil em relação ao hábito. Eu tirei aqui umas peças para mostrar para vocês, que seriam peças de cerâmica que eu comecei a fazer. É, eu comecei a mexer com cerâmica no ano passado, mais ou menos no início do ano passado, e eu me encontro hoje, né, sem fazer curso, às vezes eu faço um ou outro curso esporádico, mas continuo fazendo cerâmica porque tenho essa sensação muito boa que ela me oferece de prazer, né? Mas vamos lá. Essa aqui é uma peça que eu fiz, parece assim a princípio que tá bem bonitinha, mas não tá muito não. Essa peça tá bem tortinha, assim, se dá pra ver aqui que é um prato, foi um dos primeiros pratos que eu fiz, tá vendo? E eu fiz quando eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu fiz. E esse prato, ele já serviu
a gente chamou visitas, né, na época eu nem tinha carimbo, né, a gente chamou visitas para comer e eu fiz uma massa, enfim, e servi aqui nos meus pratos. E esse foi um dos primeiros pratos que eu fiz quando eu comprei argila em casa, nem achava que seria possível fazer. Eu fiz, pintei, queimei e tá aqui, vivo, né, para contar que eu evoluí. E essa aqui já é outra peça que eu fiz, já tem mais pouco tempo, né? Acho que deve ter uns meses, uns 4, 5 meses que eu fiz essa peça aqui. E ela é uma evolução se comparada a essa outra. Eu levei bem menos tempo para fazer essa peça, mas eu que já estou entendendo mais, porque estou repetindo mais o tema de cerâmica na minha vida e tenho estudado mais sobre isso, eu percebo falhas, mas não na composição da peça em si, né? Mas na pintura da peça. Eu vejo bolhas, né, nessa pintura. Mas ela não deixa de ser linda. Eu não deixei de utilizar, assim como eu também utilizo essa outra peça. Mas eu percebo que há uma evolução entre as minhas primeiras peças e as peças que eu estou fazendo agora. Esse aqui é o exemplo de uma peça que eu ainda não queimei, mas que ela já mostra assim uma caneca muito mais certinha. Eu já fiz no torno, né, que foi numa aula que eu aprendi, e ela já mostra aqui uma evolução em relação a outras peças que eu já fiz de cerâmica. Por que eu estou trazendo isso para vocês? A gente às vezes fica nessa ideia, né, de focar no resultado, em alcançar um objetivo, como por exemplo emagrecer, sem entender que por trás disso o que tem é uma quantidade de repetição, né, todos os dias a mesma coisa. Não ajuda quando a gente fica se comparando, né, com outras pessoas, por exemplo, no exemplo de emagrecer, né? Você fica lá olhando a vida daquela influencer que tem 10 quilos a menos que você, né? Mas você não entende o que é que está por detrás da circuitaria que leva àquela perda de peso. Então, mais do que ficar simplesmente se comparando com outras pessoas, é muito mais importante você olhar para o que é realmente importante. E o que é realmente importante é rotina. Se você ama a sua rotina e se você faz repetidas vezes uma coisa, você inevitavelmente vai se tornar melhor nessa coisa. Então, hoje, depois de um ano, eu sou muito melhor com a cerâmica do que eu era ano passado. Mas eu poderia ter, no meio do processo, ter desistido porque estava comparando, imaginando que não estava tão bom bastante. Eu me lembro de uma aula, e aí foi o motivo pelo qual eu saí dessa aula. Eu fazia um curso de, fiz um curso de mais ou menos uns 3 meses, né? E aí eu chegava para a professora e disse, eu queria ir pro torno, né? Para ver como que é e tal. Aí ela falou assim, você não está pronta ainda para isso. Nossa, quando essa mulher falou assim, como assim? Eu não estou pronta? Aí atingiu um entendimento do que eu já entendia, que na verdade não existe esse adiar para estar perfeito para fazer. O que existe é uma repetição sem fim, fazendo, errando, fazendo, errando, fazendo, errando, até que você vai melhorando. Então o processo é mais importante do que o resultado. Então, assim que eu escutei isso, eu disse, deixa eu sair daqui. Porque nessa época que ela dizia que eu ainda não estava pronta para ir para o torno, eu já comprava argila dentro de casa, já mandava queimar em lugares. Tudo isso porque eu queria aprender mais, porque eu estava muito motivada e eu queria continuar. Então, eu estou só dando esse exemplo de que muitas vezes o que nos atrapalha é o foco no resultado, o foco lá no final, sem entender que o que a gente precisa cuidar são dos processos, são dos sistemas diários. Então, se eu quero perder 10 quilos, eu não tenho que ficar focando na blogueira que tem 10 quilos a menos e que tá lá com corpo isso, aquilo, outro, e aí eu vou me medir na balança, vejo que eu não emagreci em uma semana, fico desmotivada e paro na terceira semana. Não, você vai precisar aprender todos os dias a tornar esse hábito que ainda não foi instalado um hábito fácil, simples de fazer. Então, no meu exemplo, o que é que eu posso fazer para tornar o hábito de fazer cerâmica simples e fácil? Eu
coloco um espaço adequado para mim, possibilito ter materiais, né? Vejo vídeos a respeito do assunto, vou lá pôr a mão na massa todo dia, vou mexer com cerâmica todo dia. Se eu quero emagrecer, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir fazer a atividade física. Eu não tenho que pensar que eu tenho que fazer 2 horas de atividade física na primeira semana. Eu posso passar meses fazendo 5 minutos. Se eu quero aprender a meditar, eu não vou focar em simplesmente meditar por 15 minutos, porque é o adequado que alguém falou num vídeo que tem que ser 15 minutos. Não, eu vou começar por 3, 4, 5 minutos. E aos pouquinhos eu vou melhorando essa minha prática de meditação. Então, muitas e muitas vezes, o que nos atrapalha é esse foco que a gente tem no resultado e não viver o processo. E o processo é a própria vida. Por isso que é tão importante que o hábito se torne a sua identidade. Se você realmente não tiver uma identidade de uma pessoa magra, você vai voltar a engordar tudo de novo. Então, é mais interessante reorganizar a rota e ver se você quer realmente isso que você diz desejar. E aí, no caso do emagrecimento, eu tenho que mudar meu ambiente. Se meu ambiente não está facilitando eu perder peso, eu tenho que mudar esse ambiente. Eu tenho que tirar as coisas, tornar difícil as coisas que antes me mantinham com 10 quilos a mais, por exemplo. Então, não é uma coisa extraordinariamente difícil, não é uma coisa inalcançável alcançar as metas, mas a gente precisa focar menos nas metas e mais nos sistemas diários da nossa vida que torna possível o resultado. E é o que esse autor desse livro aqui, que é o James Clear, né, de Hábitos Atômicos, ele traz exatamente isso. Seja 1% melhor a cada dia. Mas como que eu vou enxergar que eu estou sendo 1% melhor? Quando eu mostrei aqui as cerâmicas para vocês, dá para perceber claramente que eu estou muito melhor do que no começo. Mas dentro do processo do dia a dia, se eu deixar as minhas crenças me contaminarem com perfeccionismo ou algo parecido, eu provavelmente vou desistir de fazer. Então, 1% melhor é entender que tipo de coisas eu tenho que fazer diferente no meu ambiente, que tipo de regras, como eu tenho que tornar fácil ou difícil um hábito para que eu consiga alcançar a identidade que eu quero vir a me tornar. No caso dos vídeos aqui do YouTube, eu faço de tudo para se tornar algo fácil para mim e não algo difícil. Eu, por exemplo, não edito o vídeo, porque se eu for editar, vai se tornar mais difícil. E isso vai me gerar uma resistência para eu praticar esse hábito. Então, simplesmente eu não edito o vídeo, vai do jeito que eu falo. Então, eu torno fácil aquele hábito que eu quero manter e torno difícil aquele hábito que eu já adquiri de anos de funcionamento automático. Então, é difícil mudar muitos hábitos desagradáveis que a gente tem, né, como beber, fumar, né, hábitos até problemáticos. É difícil porque a gente está habituado a fazer e muitas vezes a gente não presta atenção em criar esse sistema que vai favorecer essa vida que a gente quer viver, essa identidade que a gente quer adquirir. Então, a rotina, a gente tem que amar essa rotina, ou seja, a gente tem que tornar essa rotina a nossa identidade. E geralmente as pessoas morrem na praia porque elas param na terceira semana, porque elas tentam fazer algo como se fosse o alcance do resultado final naquela primeira semana. E precisa de quantidade, precisa de repetição, e fazer de novo, de novo, de novo, de novo, até alcançar. E é muito triste porque muitas e muitas vezes a gente desiste quando a gente já está quase alcançando aquele ápice do potencial. Assim, tá faltando uma vírgula. Aí você vai e desiste, né? Sem conseguir identificar esse 1% melhor que eu estou trazendo. 1% melhor dá pra gente observar na nossa rotina. É você fazer um esforcinho por vez melhor. No caso do exemplo da atividade física, eu posso começar com uma prática de 15 minutos todos os dias se eu sou uma pessoa sedentária há 30 anos. Então eu faço 15 minutos durante todos os dias e depois eu aumento para 30 e depois eu aumento para 1 hora e depois, quando eu vi, emagreci. Entende? Então, muitas vezes a gente fica focando muito
no resultado, a gente fica focando muito em fazer metas, mas a gente não vai atrás do mais importante, que é amar a rotina. E ninguém ama fazer um hábito novo de um dia para a noite. Então é preciso muita repetição para que isso possa dar um retorno lá na frente. Por exemplo, eu não crio uma expectativa grande em relação à cerâmica. Eu não vou me tornar ceramista, né? Eu talvez um dia eu venda essas peças, não sei, mas eu não olho para isso. Eu olho o que eu vou fazer e eu estou fazendo. E quando eu estou fazendo dentro do processo, isso me faz bem e eu só faço. Aqui dos vídeos, eu não ligo se tá bom, se tá ruim, né? Enfim, eu só faço. Vou melhorando porque eu vou entendendo que a quantidade de vezes que eu vou repetindo vai tornando isso mais fácil. Mas não vai ser da noite para o dia. Então, eu tenho que amar a minha rotina para que ela se torne um hábito saudável e que ela se torne uma vida que vale a pena ser vivida para mim lá na frente. Mas eu não posso ficar focado tão somente na meta, no resultado ou na comparação. Eu preciso criar um circuito dentro da minha vida que torne ela agradável hoje. Porque se a gente for parar para pensar, tudo que a gente tem é o hoje. Eu não sei do que vai acontecer com esse negócio de cerâmica que eu faço. Não sei. Não estou interessada em saber o que vai acontecer. Eu estou interessada em manter essa minha rotina, porque do jeito que ela tá, ela me é agradável. E muitas vezes a gente tem que se haver com coisas difíceis dentro da nossa rotina, né? A peça ela fica linda quando ela tá pintadinha, quando ela tá lá toda prontinha, mas ela tem um monte de processo. Ela tem uma queima, ela tem uma segunda queima, tem horas que você vai fazer aquela peça, tem que criar a ideia. Então, assim, é um monte de rolê para ter aquele resultado. Se você ficar focando só no resultado, você não vive a própria experiência. Então, o segredo para a gente alcançar objetivos, em partes, como eu falei no vídeo anterior, é talvez encontrar algo que você sinta uma sensação de engajamento com a tarefa tão grande que vai facilitar muito atingir um objetivo. Mas a gente não pode esquecer que mesmo que a gente se engaje com a tarefa, ela vai ter algum outro elemento difícil de realizar, né? No caso da cerâmica, eu tenho que fazer a peça, depois eu tenho que levar para um local para queimar, depois eu tenho que levar para outro local para queimar, depois eu tenho que fazer. É um rolê danado para ter um momento ou um resultado, mas se a gente simplesmente tornar o que a gente deseja ser, né? Se eu quero ter um corpo magro, eu tenho que me comportar como alguém que tem um corpo magro. Mas eu preciso fazer isso em micro tarefas até se tornar quem eu sou. O grande problema é que você foca lá no negócio como se você estivesse funcionando no seu hoje. E no seu hoje você ainda não tem essa identidade. Você vai precisar de muita quantidade e de muita repetição para adquirir essa identidade. Então, a coisa ela funciona muito mais na questão da repetição, do fazer todo dia aquela mesma coisa. É aquela música, acho que é Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual e sacode. Pronto. E, inclusive, isso serve muito para a rotina de sono, né? Se você quer ter uma boa qualidade de sono, é interessante que você durma sempre no mesmo horário, acorde sempre no mesmo horário. Se você quer ser uma pessoa que pratica atividade física, você tem que todos os dias fazer isso de forma automática. Então, às vezes, o problema é a falta, de repetição, de simplesmente fazer a coisa que tem que ser feita por um longo período, facilitando muito o ambiente para que você alcance aquela meta e aquele resultado. Mas é muitas vezes esse o problema, né? Você foca lá na frente e você quer ser imediatista, não entendendo que o mais importante é curtir o processo, é viver o processo e não tanto o resultado. Bom, eu estou vendo aqui que a gente já está estourando o nosso tempo. Me deixa saber se você está gostando desse tipo de vídeo que eu estou trazendo, desses assuntos, ou se tem algum assunto, né, que você gostaria que eu trouxesse aqui dentro do viés da psicologia, do que eu trabalho, enfim, sobre metas, sobre objetivos, qualquer um desses temas que vocês curtam mais, me fala aqui nos comentários e a gente se encontra então num próximo vídeo. Até!